Vamos lá, moçada. Aluno que fica parado não obtém sucesso. Estamos aí na área novamente, agora com a questão número 8, ok? Uma questãozinha aí simples, uma questão voltada para crase, né? Então, aquilo que eu já falei para vocês. Veja, a mãe VUNESP, né? Eu continuo falando que a VUNESP é uma mãe. Ela vai trabalhar com você muitas vezes aquilo que é básico, tá? Então, aquela proposição que eu passei para vocês em sala, né? Se alguém estiver assistindo que eu ainda não dei essa aula, não fique em parafuso não, porque depois a gente vai ter essa aula, fica tranquilo, tá? Mas o que eu falei que é básico na crase? O básico na crase é aquela situação onde o termo regente exija a preposição a e o termo regido aceite o artigo a. Qualquer quebra que tenha nessa situação, você não vai ter crase. Então, por isso que você fala, diante de nome masculino não vai crase, porque masculino não tem artigo a, tem artigo o. Diante de verbo no infinitivo não vai crase. Por quê? Porque não tem o artigo a, tem o artigo o, é o cantar, é o vender. Diante de numeral puro, né? Não na indicação de horas, mas diante de numeral puro também não vai crase. Por quê? Porque numeral puro é masculino, tudo bem? Então, nessas situações você está vendo que aquela regra básica, eu costumo dizer que regra de crase só tem uma, tá ok? E, lógico, se for um caso mais específico, o materialzinho que vocês receberam vai suprir essa necessidade. Vamos dar uma olhada na primeira alternativa aí, você vai entender o que eu estou falando. Ele fala assim, ó, o executivo passou a trabalhar mais depois que foi promovido. Veja, aqui é uma questão clássica para a gente, né? Relacionada aí a crase. E você tem a presença de quem aqui, ó? Você tem a presença do verbo no infinitivo. Então, aqui você está tendo o quê? Verbo no infinitivo. E aí, moçada, verbo no infinitivo, ele equivale ao quê? A masculino. Ele equivale a masculino. Se ele equivale a masculino, então ele não tem a preposição e não tem mais a artigo. Isso aqui quebrou, porque aqui você está tendo um O. Beleza? Então, essa crase aqui, ó, ela não pode. Então, a alternativa A para a gente tá ruim. Depois, a promoção não levou a um aumento. Olha aqui, ó, palavra aumento é o aumento. Quem leva, leva a. Eu até tenho a presença da preposição a, mas eu não tenho o artigo a. Aqui eu tenho o artigo o. E detalhe, tá vendo esse artigo aqui, ó, que é um artigo indefinido, né? Então, aqui, na verdade, você tem a presença de um indefinido. E diante de indefinição, né, indefinido masculino ainda. Então, diante dessa indefinição, você jamais vai pôr o quê? Crase. Então, essa alternativa B aqui também está furada. Para melhorar sua renda, ele deverá dedicar-se a algumas horas. Opa, olha só. Primeiramente, você está vendo um a no singular e você está vendo horas no plural. Isso é indicativo de horas quaisquer. Isso é um indicativo de quê? Isso é um indicativo de indefinição. Mas caso você não enxergue que tem essa indicação de definição, você tem a presença desse camarada aqui, ó, que é o seu pronome indefinido. E, moçada, na maioria, né, a crase diante da maioria dos pronomes, ela não existe. Então, por isso que eu falei para vocês, por isso que eu frisei bem em dar essa aula de morfologia para vocês, para que o aluno ele consiga enxergar um pronome adjetivo, um pronome indefinido, um artigo, que isso vai fazer com que você mate as outras questões. No caso da nossa crase, o fato de você ter esse pronome indefinido aqui, o fato de você ter essa indefinição, ela proíbe que você tenha a presença da crase. Então, a letra C aqui para a gente também foi o quê? A letra C aqui para a gente foi embora. Vamos para a letra D de dado. Seus esforços estão direcionados. Opa, aqui está o regente. O que é direcionado ou o que está direcionado a. Opa, já tenho aqui a presença da preposição a. E aí apareceu para a gente aqui a palavra quitação. Existe um macete que você faz para você identificar se a palavra aceita ou não artigo. Você usa aquela brincadeira, quem vai à quitação, volta da quitação.
Então, se eu vou à quitação e volto da quitação, significa que a palavra quitação aceita o artigo a. Então, aqui está subentendida a presença do artigo a. Então, quando você tem a mais a, você tem crase. Isso aqui está perfeito. Essa é a nossa alternativa, né? Essa é a nossa respostinha correta de acordo aí com a norma culta, beleza? Então veja, novamente eu falo para vocês, está lá a mãe VUNESP trabalhando uma situação de crase básica, onde você tem o a, preposição, pedido aí pelo nome direcionado, então é uma regência nominal, e a palavra quitação, que é o regido, né? Aquele que aceita o artigo a. Então essa crase é uma crase simples e que está perfeita. Vamos ver o erro da letra E? Ele espera chegar. Opa, verbo chegar, regência do verbo chegar. Quem chega, chega a. Perfeito. Então, meu regente exigindo a preposição a. Mas olha aqui, ó. Ah, professor, aqui, ó. A posição. Quem vai à posição, volta da posição. Concordo, meu querido mancebo. Quem vai à posição, volta da posição. Só que não é uma posição, né, comum, é uma posição qualquer. Esse qualquer funciona como eu mostrei lá em cima, como um pronome. Pronome o quê? Indefinido. E se ele funciona como um pronome indefinido, eu jamais, né, indefinido, eu jamais poderei ter a presença de quê? De um artigo, porque o pronome repele esse artigo. Então, eu jamais terei a presença aí de uma crase. Então, por isso que a letra E, né, para nós aqui, a letra E também está o quê? A letra E está incorreta. Beleza, moçada? Então, mais uma questãozinha morta. Vamos que vamos, porque aluno que fica parado não obtém sucesso. Próxima questão a gente já vai iniciar. Abraço, até a próxima.